Por favor, preste bem atenção nessa história e depois no final dela tenta tirar as tuas próprias conclusões. Havia um senhor. Ele era muito rico. Ele tinha uma vida estável financeiramente. Dinheiro é o que não faltava na família dele. Não tinha nenhum tipo de dificuldade econômica. Praticamente tudo o que ele queria comprar, ele conseguia comprar normalmente. Em contrapartida, aquele senhor era muito religioso. Ele pertencia a uma religião que acreditava basicamente no inferno de fogo. Infelizmente, o filho mais velho desse senhor, à medida que ele crescia, o rapaz começou a tomar as suas próprias decisões. Nós não sabemos exatamente o que levou o rapaz a tomar certas decisões, mas o que é fato é o seguinte. Assim que completou 18 anos de idade, o filho dele decidiu começar a beber, a consumir bebidas alcoólicas. Parece que ele não conseguiu ter tanto controle daquilo e começou a exceder. É claro que como pai ele estava preocupado e começou a tentar aconselhar o filho a mudar de rota. Na realidade, ele além de ter dinheiro e ser muito religioso, era um pai amoroso. Ele queria o bem do seu próprio filho. Então ele começou a tirar tempo para ter conversas francas com o seu filho, mostrando a ele que não, esse caminho não é o correto. Não faça isso, meu querido filho. Só que nesse mesmo momento, enquanto ele tentava aconselhar o filho a parar de beber de forma excessiva, afinal de contas o filho já tinha companhias ruins. E depois ele começou a fazer uso de drogas pesadas. Depois de poucos meses, o filho ficou viciado em drogas. Mas além de ser viciado em drogas, ele começou até a fazer vendas da própria droga. Ele tornou-se um grande traficante. Como se não bastasse, ele começou a assaltar, começou a cometer crimes. Chegou a cometer homicídio, chegou a tirar coisas de pessoas que nem lhe pertencia e a vida dele ia de mal a pior. À medida que o tempo passava, o pai continuava a tentar endireitar o filho, mas sem resultado nenhum. Só que depois de um tempo, a polícia veio atrás do rapaz. E ele, infelizmente, foi morto. A polícia tirou a vida daquele rapaz. Porque ele tornou-se uma ameaça para a sociedade. Nesse mesmo momento, os irmãos, lembram-se que dizemos que o pai era muito religioso. O que ele fez? Ele foi rápido à igreja falar com um líder religioso. Ele disse o seguinte: Senhor pastor, eu estou muito preocupado com o meu filho. Infelizmente, ele fez uma grande mudança, começou a cometer vários crimes e ele foi morto. Mas o que eu não quero é que o meu filho vá para o inferno. O que é que eu posso fazer, pastor? Os irmãos têm a ideia da resposta que aquele líder religioso lhe deu? Ele disse assim: não se preocupe. Você só precisa fazer as suas contribuições certinhas e nós vamos orar para que o teu filho não entre pela porta do inferno. Ele perguntou ao pastor: quanto é que eu posso dar? E o pastor disse: olha, como o crime foi grave, eu sugeria que não apertasse as mãos. Abra as tuas mãos. E ele fez grandes contribuições para aquela religião.
Só que 2 semanas depois, ele voltou à igreja para perguntar como é que está a situação do seu filho, lá onde ele foi depois de morrer. O pastor disse: olha, meu querido, oramos várias vezes, mas está duro. O teu filho cometeu muito, mas ele já deu as costas na porta do inferno. Agora, para andar para o paraíso, você tem que pagar mais. E o pai, preocupado, simplesmente pagou. Depois de 1 semana, ele voltou lá e sabe o que o líder religioso lhe disse? Meu mano, teu filho era pedra dura. Se pagares só mais uma vez, ele vai sair totalmente do inferno. Essa história que nós acabamos de contar, meus queridos irmãos e irmãs e queridos convidados, ela levanta basicamente 2 questões importantes. Será que o inferno é mesmo um lugar de tormento ardente? Será que o inferno é mesmo isso que as pessoas pensam? Se não for, o que é realmente o inferno? Nesse discurso, queridos irmãos, nós vamos responder a essas 2 e outras questões. Nós vamos ver se realmente esse inferno que muitas pessoas acreditam existe. Nós vamos também entender o que, segundo a Bíblia, o que é realmente o inferno. Nós vamos aprender nesse discurso, será que Deus castiga mesmo as pessoas no inferno de fogo? E por fim, vamos ver qual deve ser a nossa atitude com relação à crença do inferno de fogo. Então, o objetivo desse discurso, queridos irmãos, é tirar todas as nossas dúvidas, usando a palavra de Deus, a Bíblia, em relação ao inferno de fogo. Então, nós vamos começar com a primeira questão do nosso discurso. A primeira questão que nós vamos responder, queridos irmãos e irmãs e queridos convidados, será: o que é realmente o inferno? Bom, queridos irmãos, como nós vimos e temos presenciados na história humana, muitas pessoas acreditam que o inferno é um lugar que as pessoas vão para ser atormentadas no fogo e para serem punidas eternamente. Muitas pessoas acreditam que quando uma pessoa morre, se em vida ela foi uma pessoa ruim, então o preço da morte será sofrimento no inferno de fogo. Elas esperam que as pessoas acreditam veemente nisso para que tenham medo de, enquanto vivos, cometerem certos tipos de erro. E essa ideia de inferno de fogo, ela é difundida até em várias religiões. Muitos líderes religiosos, para que os seus fiéis não cometam erros crassos, eles dizem assim: olha, se você for uma pessoa ruim, vai queimar no inferno. Se você fizer o que é mal, você vai queimar no inferno. Satanás vai estar lá com os seus demônios, muito fogo lá, você vai ser jogado para lá e o teu sofrimento nunca vai acabar. Mas a pergunta é: será que o inferno é isso mesmo? A resposta direta a essa pergunta é não. Não. Deus não castiga ninguém no inferno de fogo. Mas agora a pergunta é: por que nós dizemos isso? Por que nós afirmamos categoricamente que o inferno, segundo a Bíblia, não é um lugar de tormento ardente? E afirmamos também que Deus não castiga as pessoas no inferno. Por que nós afirmamos isso? A Bíblia Sagrada tem a resposta. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Jeremias,
capítulo número 7, versículos número 31. Jeremias, capítulo número 7, versículos número 31. Esse texto que nós vamos ler, ele vai falar basicamente de uma ocasião, lá nos tempos bíblicos, em que algumas pessoas, elas decidiram sacrificar os seus próprios filhos no fogo para oferecê-los a deuses falsos. Então, nesse texto que vamos ler, nós vamos ver qual foi a reação de Jeová Deus em relação a essa prática tão condenável. Jeremias, capítulo número 7, versículos número 31, diz o seguinte: Construíram os altos sagrados de Tofete, que fica no vale do filho de Inom, para queimarem os seus filhos e as suas filhas no fogo. Algo que eu, Jeová, não tinha ordenado e nunca me tinha ocorrido no coração. Os irmãos conseguiram entender qual foi a reação de Jeová quando ele viu que alguns israelitas nos tempos bíblicos estavam a sacrificar os seus filhos no fogo? Jeová, segundo esse texto, condenou essa prática cruel e ele disse que jamais havia ocorrido essa ideia no coração dele. Jeová ficou triste. Jeová ficou ofendido, porque Jeová deixou claro que ele não havia ordenado tal ato reprovável. Jeová, na parte final do versículo, disse que essa ideia de queimar filhos no fogo nunca tinha ocorrido no seu próprio coração. Então, a ideia do inferno ser um lugar em que as pessoas são queimadas num fogo, vamos ser sinceros, queridos irmãos, é uma ideia falsa. A Bíblia não fala do inferno nessa perspectiva. O inferno não é um lugar de tormento onde as pessoas más são jogadas para lá para morrerem e serem queimadas de forma eterna. Mas então, se o inferno não é isso, então o que é? Jó, que era um servo leal de Jeová do passado, ele, em certa ocasião, disse algumas palavras que nos ajudam a entender realmente o que é o inferno. Como nós sabemos e conhecemos a história de Jó, ele estava numa ocasião em que estava a sofrer muito. Estava a sofrer bastante. Jó havia perdido os seus 10 filhos, havia perdido todas as riquezas e ele estava com uma doença tão perigosa, tão dolorosa, tão vergonhosa, que ele já não conseguia mais. Numa ocasião tão difícil como essa, sabem o que Jó pediu a Deus? O que ele pediu a Deus vai nos ajudar a entender o que realmente é o inferno. Então, por favor, abra a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo número 14, versículos número 13. Jó, capítulo número 14, o versículo número 13 diz o seguinte: Quem me dera se me escondesses na sepultura, ou como diz a nota, no Seol, isto é, a sepultura comum da humanidade. Enquanto Jó estava a sofrer, Jó pediu que Deus lhe escondesse no Seol. Talvez nós nos perguntemos, a palavra Seol, o que é que significa? Qual é o significado bíblico desta palavra? A palavra Seol, queridos irmãos, é uma palavra de origem hebraica. Ela significa literalmente inferno, ou seja, sepultura. Então, basicamente, enquanto Jó estava a sofrer, ele pediu que Deus lhe escondesse no inferno. Com certeza que Jó, ao pedir isso,
Era como se ele tivesse a dizer a Deus: eu já não estou a aguentar com essa doença que tenho, então, por favor, Jeová, me deixa descansar. Me deixa pelo menos acabar com o meu sofrimento. Me esconda lá no inferno, na sepultura. Então, quando Jó disse isso, o que é que você acha? Será que ele estava a pedir a Deus para aumentar mais ainda o sofrimento dele, lhe queimando eternamente lá no inferno? Ou ele queria deixar claro que o inferno é simplesmente um lugar em que as pessoas que morrem vão? Queridos irmãos, esse texto deixa claro que o inferno não é um lugar de tormento. A palavra inferno significa sepultura. Ou seja, estás a ver aquele lugar onde a pessoa é enterrada depois da morte? Aquilo é que se chama inferno. Então, como é que surgiu essa ideia de inferno de fogo? Como nós já explicamos há pouco, inferno de fogo surgiu apenas para colocar medo nas pessoas. Esse aqui é mais um dos ensinos falsos de Satanás. Satanás gosta e ele quer que as pessoas acreditem nessa ideia de inferno. Até porque Satanás é o inimigo principal de Jeová. Então ele quer que as pessoas pensem que Deus castiga os maus no inferno. E por consequência disso, as pessoas ficam confundidas. Elas começam a achar que, afinal de contas, Deus não é bom. Deus é alguém que nós devemos ter medo. É alguém que vai nos castigar. É alguém que, se eu não fizer o que Ele quer, então pronto. Vou morrer e vou ser queimado no inferno. Mas essa ideia de inferno, queridos irmãos e irmãs e queridos convidados, não é bíblica. A palavra inferno significa sepultura. Jó foi um servo leal que deixou claro essa ideia. Ele disse que queria que Deus lhe escondesse no inferno ou na sepultura. Então, de forma resumida, queridos irmãos, aprendemos 2 pontos chaves. Primeiro, inferno não significa um lugar de tormento ardente. Inferno não é um lugar onde a pessoa vai quando morre para ser atormentada eternamente no fogo. Não. O inferno é uma palavra que significa sepultura. O inferno é o lugar onde nós somos enterrados quando nós morremos. Mas agora a segunda questão é a seguinte: que provas nós temos de que o inferno que a Bíblia fala não é mesmo um lugar de tormento, não é um lugar onde a pessoa sofre eternamente no fogo? Queridos irmãos, a Bíblia é um livro tão exato que não nos deixa com qualquer tipo de dúvidas. Em relação a esse assunto do inferno, apesar de ser uma ideia difundida mundialmente, mas ainda assim a Bíblia não muda. A Bíblia explica de forma clara e exata que o inferno não é um lugar de tormento eterno. A Bíblia deixa claro em várias passagens bíblicas que o inferno não é bem aquilo que muitas pessoas acham. E nós vamos considerar algumas passagens da Bíblia que vão nos ajudar a entender isso. Essas passagens que vamos considerar são provas claras de que o inferno não é um lugar de tormento ardente. A primeira passagem que nós vamos considerar, queridos irmãos, é o livro de Romanos, capítulo número 6, versículos número 23. Então, por favor, pegue a sua Bíblia e se tiver alguém ao lado que não tem a Bíblia, você pode, por favor, ajudar essa pessoa a também acompanhar esse versículo, porque ele é muito importante. Lembrando que nós estamos aí buscar provas bíblicas que deixam claro que o inferno não é um lugar de tormento, de fogo, em que as pessoas sofrem eternamente depois de morrer. Não. Então a primeira prova é o livro de Romanos, capítulo número 6, versículos número 23. Esse texto diz o seguinte. Romanos, capítulo número 6, versículos número 23. Pois
o salário pago pelo pecado é a morte. Mas a dádiva que Deus dá é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto bíblico, essa primeira prova, é tão clara, mas tão clara que não nos deixa com nenhum tipo de dúvidas. Aqui o apóstolo Paulo, na parte inicial do versículo número 23 do capítulo número 6 de Romanos, ele diz que o salário pago pelo pecado é a morte. Os irmãos lembram qual é a base da crença do inferno? É o pecado. A base da crença do inferno é aquela coisa de dizer que se você pecar, então Deus vai te queimar no inferno. Mas esse versículo número 23, ela diz que o salário pelo pecado é a morte e não o inferno. Isso nos faz lembrar quando Adão e Eva pecaram, quando eles estavam lá no Jardim do Éden, no início da história humana. Jeová Deus não disse que Adão e Eva poderiam ir ao inferno caso pecassem. Jeová disse apenas: tu és pó e ao pó voltarás. Então, essa ideia de que quando a pessoa morre vai para o inferno não é bíblica, não faz parte da palavra de Deus. Porque a Bíblia nesse versículo diz que se a pessoa pecar, então ela paga esse pecado com a sua própria morte. Então, depois da morte, será que a pessoa vai a algum lugar? Com certeza que não. A Bíblia, no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, diz que os mortos, eles não sabem absolutamente nada. Então, uma pessoa que não sabe absolutamente nada, que está a dormir, por assim dizer, uma pessoa que já não tem pensamento, que não sente dor, não consegue ver, ouvir, sentir, como é que essa pessoa vai mais sofrer no fogo? Com certeza que essa é uma crença que não faz parte da palavra de Deus. A segunda prova que nós temos de que o inferno não é mesmo um lugar de tormento, nós encontramos também nesse capítulo número 6, mas agora o versículo número 7. Veja, por favor, o livro de Romanos, capítulo número 6, versículos número 7. Lembrando que nós estamos a ver a segunda prova, que deixa claro que o inferno não é um lugar de tormento. Que o inferno não é um lugar onde existe fogo e as pessoas vão para sofrer depois da morte. Romanos 6,7 diz assim: pois quem morreu foi absolvido do seu pecado. A palavra absolvido, como diz a nota ao pé da página, diz que foi livrado ou perdoado. Então, meus queridos irmãos, esse texto deixa claro que quando uma pessoa morre, ela não vai em nenhum lugar para sofrer. Essa é uma ideia falsa, queridos irmãos. Esse texto deixa claro apenas que a pessoa que morre simplesmente fica livrado do seu pecado. Então, podemos parar e pensar: se a pessoa já foi livrada do seu pecado, como é que seria mais possível ela sofrer em algum lugar? Com certeza que essa ideia não é bíblica. Essa ideia não faz parte dos ensinamentos cristãos. A Bíblia não aprova essa ideia do inferno de fogo. E a terceira e última prova que temos de que o inferno não é um lugar de tormento ardente, e é a prova mais importante, está no livro de 1 de João, capítulo 4, versículos número 8. 1 de João, capítulo número 4, versículos número 8. Esse texto diz o seguinte, queridos irmãos: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Queridos irmãos, quando vocês olham na palavra amor, o que é que vocês pensam? Em uma qualidade positiva ou negativa? Em algo bom ou ruim?
em alguma coisa que tem maldade ou algo puro? Com certeza que o amor é uma qualidade fundamental para todas as pessoas. Só que esse versículo, ele não diz que Deus tem amor. Ele diz que Deus é amor. Assim como essa folha é verde, Deus é amor. Quando nós pegamos nessa folha, nós não vamos dizer que essa folha tem verde. Não, não. Nós vamos dizer que essa folha é verde. Mas agora eu pergunto aos queridos irmãos, será que um Deus de amor castigaria as pessoas no inferno de fogo? Com certeza que não. Então, essas três provas, queridos irmãos, deixam claro que o inferno não é um lugar de tormento. Então, a última questão do nosso discurso é: visto que nós já sabemos a verdade sobre o inferno, o que temos de fazer individualmente em relação a essas crenças? Nós podemos fazer pelo menos duas coisas. Primeiro, rejeite palavras sem valor e nem as divulgue. Abra a sua Bíblia para lermos o último texto do nosso discurso, por favor. Livro de Hebreus, capítulo número 12, versículos número 11. Provérbios, capítulo número 12, versículos número 11, a parte B. Livro de Provérbios, capítulo número 12, versículos número 11, a parte B. Esse texto diz o seguinte: Provérbios 12, 11. Mas quem se empenha por coisas sem valor não tem bom senso. Ou, como diz a nota, não tem coração. Nesse versículo, Salomão nos aconselhou a não nos empenhar em coisas sem valor. Então, o que é algo sem valor? É acreditar em crenças falsas. E qual é a crença falsa que nós estamos a dizer? A crença do inferno. Então, meus queridos irmãos, esforce-se para não aceitar essas mentiras sobre Deus e se esforce também a não divulgar essas mentiras. O mais interessado nisso é Satanás, o diabo. Ele quer que as pessoas acreditem nessas crenças, que fiquem com medo de Deus e não o adorem. Então, para não ser enganado, o que você precisa fazer é apenas saber a verdade. Então, esteja decidido a rejeitar essas palavras sem valor e a não divulgá-las. Em segundo lugar, você precisa aceitar as palavras com valor e as divulgar. Para isso, é necessário que você estude profundamente a palavra de Deus. Estude profundamente. E, por outro lado, é necessário dizermos o seguinte: todos nós aqui temos a liberdade de estudar a fundo o que nós acabamos de ouvir. Nós não precisamos acreditar cegamente. Nós podemos ir confirmar na Bíblia o que nós falamos. É importante também se ajuntar com aqueles que adoram a Deus com espírito e verdade. E é importante anunciar a outros essas verdades sobre a palavra de Deus. Quanto mais pessoas saberem sobre essas crenças, saberem a verdade, mais vão se aproximar do nosso Deus, mais vão amá-lo e mais vão fazer a vontade dele. Então, não queremos ser como o senhor do início do nosso discurso, que foi enganado por uma crença falsa. Nós queremos examinar o que a Bíblia diz e continuar a acreditar no que ela diz. Em resumo, o que é que nós aprendemos? Nós aprendemos que o inferno não é conforme muitas pessoas pensam. O inferno não é um lugar onde as pessoas vão para sofrer. Não, longe disso. Nós aprendemos que inferno a palavra original para inferno é Seol. E a palavra Seol significa sepultura. A sepultura comum da humanidade. Geralmente, o inferno não é algo tão negativo conforme as pessoas pensam.
O inferno é simplesmente onde nós vamos, onde nós somos enterrados quando nós morremos. Por outro lado, nós também vimos várias provas que deixam claro que o inferno não é um lugar de tormento. Por exemplo, o livro de Romanos, capítulo número 6, versículos número 23, mostrou que o salário do pecado é a morte. Romanos 6,7 mostrou que quem morre é absolvido ou perdoado do seu pecado. E o livro de 1 de João, capítulo 4, versículo 8, mostrou que Deus é amor. Então, uma crença de inferno, de fogo, não bate certo com um Deus amoroso. E por fim, nós aprendemos que temos de rejeitar palavras sem valor e não as divulgar, mas que devemos aceitar as palavras com valor e as divulgar. Portanto, queridos irmãos e irmãs, queridos convidados, por favor, não se deixem ser enganados por crenças falsas. Continue a examinar a fundo o que a Bíblia diz sobre esses assuntos. Tente conhecer melhor a Deus, tente conhecer melhor as qualidades de Jeová e você verá que nunca mais serás enganado por crenças que taxam o nosso Criador Jeová, que é um Deus amoroso, como um Deus ruim.